boa tarde. Tudo bom, Fabinho, Luciana? Como é que vocês Opa, Opa, estão? boa tarde. tarde, tudo jóia? Tudo bom? Então, tá bom. Fabinho, então você faz as honras? Claro. É um prazer ter a Luciana, ela ter aceitado, né, apresentar aqui o seu trabalho, né, com um título bem legal. Bom, É. aceitar esse convite, Lu. Obrigado. Então, em nome aqui da BR Prod, My Friends Massa, a gente agradece muito o teu aceite, tá? É um prazer Uhum. novamente. Bom, assim, falando formalmente um pouquinho do teu trabalho, você possui aí, fez a tua graduação na UFRJ, na genética, né? Isso. Pulou direto para o doutorado, Uhum. fez o doutorado já também, agora foi para o Instituto de Biofísica, né? Fez o doutorado e pós-doutorado. Passou um Isso. tempo no INCA, né? Um grande tempo no INCA, né? Também lá como Uhum. pesquisadora. E assim, a gente teve o prazer, né, em 2013, fazer um concurso juntos, mas em concursos separados para o UFRJ, Isso. né, justamente para trabalhar no esforço olímpico, né, de montar os métodos para os Jogos Olímpicos de 2016. Então é um prazer também ter participado disso tudo junto contigo, né, a nossa Isso aí. companheira. E foi muito interessante essa época, porque a gente teve contato com muita gente e a gente se divertiu muito, né, Lu? Então, Foi. a APA do Rio de Janeiro é que sabe que a gente aprontou por lá durante Guarda o todos os nossos segredos. Bom, mas voltando aqui para o lado científico, você tem mais aí quase 40 publicações e de alto impacto em área. E você trabalha muito com câncer, né? Então, eu acho que você é uma pessoa bem qualificada para falar justamente sobre esse tema. Então, obrigado novamente por aceitar ter a oportunidade de te escutar e passo a palavra para você. A joia. Queria agradecer demais vocês aí, essa iniciativa, né, do My Friends Massa, do BR Prot, com o seu convite, do Tiago também, né? Dizer que é um prazer falar para vocês, falar para todo mundo que está ligado aí no canal, né? E sobre biomarcadores, sobre proteômica, né? Eu escolhi esse título, esse tema, porque eu acho que é um momento de início da glória da proteômica de fato, né? Eu acho que a proteômica está no momento técnico e de amadurecimento muito bom, muito importante. Eu acho que saiu da adolescência, está entrando no mundo adulto com maturidade, né? Com altura, suas técnicas. Então, acho que é importante a gente falar, revisitar alguns conceitos que já são conhecidos, mas às vezes não muito bem percebidos, né? Às vezes a gente revisita determinados conceitos em vários momentos da nossa vida, né? Eu acho que na vida científica também. Às vezes a gente entende uma coisa, escuta determinado conceito biomarcador quando é um aluno de iniciação, depois escuta no mestrado, no doutorado, depois como professor, e aquilo cai aos nossos ouvidos e no nosso entendimento de maneiras diferentes, né? E eu acho que mesmo como cientista, né, como pesquisadora, eu acho que é importante a gente estar sempre revisitando esses conceitos à luz do que a gente está aprendendo de novo, né? O pesquisador é um eterno inocente, ele está sempre aprendendo, ele está sempre, né? Eu digo que ele está sempre nu de preconceitos em cima do conhecimento que está adquirindo a cada momento, né? Então, eu acho que essa conversa aí, esse namoro, eu fiz essa brincadeira, amor eterno ou paixão, esse namoro entre conceito de biomarcadores e proteômica, ele tem muito isso, né? Daquele amor inicial, onde tudo são flores, onde você não vê defeito na pessoa, a pessoa é maravilhosa, né? Depois você passa aquele... em alguns momentos ela te irrita, outros momentos ela te agrada, e depois aquela questão do amor eterno, onde você entende o que é a pessoa, entende, né? Estou até filosofando, né? Entende o que é a pessoa, entende o que é esse sentimento, até onde você vai, até onde você tem que chegar para trás, e aí sim esse casamento perfeito te acompanha, a ideia é que tudo se acompanhe para o resto da vida, que seja eterno enquanto dure, né? Então é assim que eu entendo o momento, o namoro entre proteômica e biomarcadores aí nesse contexto, né?
Como o Fabinho falou, eu trabalho há muitos anos com câncer, né? Iniciei desde a minha iniciação científica, primeiro com leucemia, câncer hematológico, depois com tumores sólidos, câncer de mama, agora câncer de pulmão, né? Tem uma linha também com doenças neurodegenerativas, mas ela é bem recente, bem prematura ainda, eu diria, né? Então, eu trouxe para vocês para a gente discutir um pouco dessa conversa, conversa de biomarcadores e proteômica, e mostrar um pouco dos trabalhos que eu participei ao longo dessa minha carreira, basicamente com leucemias e câncer de mama, né, nesse conjunto de dados que eu vou mostrar para vocês, né. Então, assim, revisitando esse conceito de que é um biomarcador, né, às vezes as pessoas, dependendo da área que trabalham, chamam para a sua área esse conceito, né? Ou trabalham com genômica, é uma mutação, trabalham com proteômica, proteína, ou etc. Mas não, o biomarcador, ele é uma característica, é um indicador que a gente pode mensurar, que a gente consegue medir de alguma maneira, né? Ele pode ser um marcador molecular, pode ser uma proteína, um DNA, um metabólito, ele pode ser um marcador histológico, se analisando isso numa lâmina, uma alteração específica, uma marcação imunohistoquímica no núcleo, na borda da membrana, uma característica celular aumentada, uma displasia celular. Pode ser um marcador radiográfico, onde você, através de uma análise, consegue observar medidas diferentes, né? Pode ser um marcador fisiológico, um perfil bioquímico, e existem vários tipos de marcadores, né? Sempre que vão mensurar e dizer para você qual é alguma alteração em algum processo, né? Como está escrito aí, algum processo biológico normal, algum processo patogênico, uma resposta a tratamentos, uma resposta antes e pós-cirúrgico, uma molécula, algum índice de mensuração. Tá? A gente tem como exemplos aí a glicose, tamanhos tumorais, pressão sanguínea, etc., né? E a gente pode definir essa terminologia de biomarcadores com vários momentos, né? Primeiro, definição do que é o biomarcador, definir a definição do biomarcador, os tipos, né? Ou seja, definição, o que é? Eu vou medir a pressão, eu vou medir o tamanho celular, eu vou medir a expressão de uma proteína, a expressão de RNA, a presença ou ausência de uma mutação, uma sequência específica, né? Tipos de biomarcadores, quais são esses tipos? É um biomarcador que eu consigo replicar, categorias desses biomarcadores, a gente vai discutir um pouquinho à frente sobre isso, né? Dentro dessa terminologia dessa área, a gente tem que falar de validação também, como é feita a validação de biomarcador. Na área da proteômica, as pessoas confundem muito, não propositalmente, mas realmente por esse conceito estar sempre mudando, como eu falei no início, à medida que as pessoas vão tendo um entendimento variado, esses conceitos vão mudando e vão se modificando, né? O que é uma validação de um biomarcador? É validação experimental do meu resultado? Como eu planejo uma validação de biomarcadores? Como eu quantifico e qualifico esse biomarcador? Por que é importante qualificar? O que é qualificação do biomarcador? Aonde eu vou usá-lo? Né? Eu vou usá-lo no diagnóstico, eu vou usá-lo no prognóstico, na resposta ao tratamento, eu vou usá-lo para medir o efeito de uma droga nova desenvolvida, né? E o contexto de uso do biomarcador. Em que contexto ele está? Às vezes eu posso ter um determinado marcador que está diminuído em uma doença e aumentado na outra. Qual é o contexto? Os dois são biomarcadores, nos dois contextos, mas têm utilizações diferentes. Tá? Então, vocês percebam que existe toda uma terminologia específica da área que, para muitos pesquisadores que trabalham com ciência básica ou trabalham com a ciência discovery, às vezes é complicado entender, e o entendimento entre a interface entre a clínica e a pesquisa, às vezes fica um pouco complicada, porque o que o médico chama de biomarcador de monitoramento, às vezes o cara que trabalha com a proteômica, com outra área, entende como uma outra coisa, né? Então, o FDA, junto com uma parceria com a NIH, em 2016, isso é muito recente, esse entendimento de biomarcador é de longa data, mas o entendimento de que existia necessidade de formatar essas expressões, formatar essa discussão, foi feita através desse documento, que é chamado BEST, que é Biomarkers, Endpoints and Other Tools. Ele justamente foi criado a partir de longas discussões com um grupo de trabalho em biomarcadores, para que se determine
categorias, qualificações, ensaios de validação, uma série de harmonizações necessárias no entendimento de biomarcadores. Esse documento é muito interessante, eu recomendo a todos que trabalham na área entrarem na página do FDA e ler o documento, entender, pesquisar ali dentro, tem bastante material interessante sobre isso, para conseguir, pelo menos, entender o que a sua própria pesquisa está falando e o que você quer propor, né? Então, como a gente consegue ver ali na figura, né? A gente tem, falando de categorias distintas de biomarcadores, a gente pode ter biomarcadores de diagnóstico, monitoramento, biomarcadores preditivos, biomarcadores de prognósticos, biomarcadores de resposta de farmacodinâmica, como é que a droga se comporta, como é que é a absorção da droga por determinado organismo, biomarcadores de segurança e risco e suscetibilidade. Cada um desses biomarcadores aqui tem um desenho de estudo específico para ser acessado e, obviamente, vai depender de contexto de uso, ou seja, aonde eu estou aplicando esse tipo de categorização de biomarcadores. Muitas vezes, no nosso namoro, na paixão biomarcadores proteômica, isso é confundido. Muitas vezes a diferença entre biomarcadores de diagnóstico, monitoramento e prognóstico é confundida. Isso dificulta quando você, depois que faz uma análise sensacional, com estratégias técnicas maravilhosas, encontra proteínas super interessantes, você vai aplicar aquilo ali, aí surge a dúvida, isso é diagnóstico, prognóstico? Por quê? Depende de uma análise das suas amostras iniciais. A gente vai pontuar um pouquinho durante a apresentação. Então, eu diria, de forma geral, a proteômica, ela se encontra basicamente, principalmente dependendo do estudo, mas a grande maioria dos trabalhos se encontra nessa área, abordando biomarcadores de diagnóstico, comparando amostras clínicas com controles saudáveis, né? Raras vezes a gente encontra trabalhos onde tem monitoramento, biomarcadores de monitoramento para serem descobertos, né? Ou prognóstico, depende muito, né? Mas a maioria dos estudos proteômicos atualmente se encontra nessa parte de diagnóstico. Isso é importante porque depende da seleção dos pacientes, depende da seleção dessas amostras. Né, a grande maioria dos grupos que trabalham com proteômica, que eu acho que isso que a proteômica está entrando na sua maturidade, antigamente, já diria uns 5 anos para trás, eram grupos que trabalhavam exclusivamente com proteômica, com tecnologias, desenvolvimento de tecnologias, com espectrometria de massa, e estavam muito distantes de clínica, muito distantes de contexto hospitalar, e eram, sim, procurados para fazer colaborações. Então, às vezes, a seleção das amostras não era feita da melhor maneira, ou então nem o grupo clínico tinha a preocupação e entendia que era quão sensível é a ferramenta, a ponto de identificar muitas informações, muitas proteínas ao mesmo tempo. Então, esse conjunto e esse entendimento de duas pessoas, né, hospital e laboratório de pesquisa, às vezes era pouco explorado, e levando, então, a desenhos experimentais que não contemplavam vários problemas que poderiam, no futuro do resultado, darem um viés importante. Tá? Então, desse ponto de vista, falando por que a gente tem tanta informação proteômica, tantos trabalhos publicados, e não existe, assim, muitos, né? Existem, diria que de 2 anos para cá, existiu um boom aí de marcadores aprovados pelo FDA ou testes diagnósticos baseados em proteômica, mas não tantos quanto já poderiam ter existido, né? E um ponto crítico é a validação analítica, né? Ou seja, quais são as delimitações experimentais, tanto de especificidade, acurácia, precisão desses métodos e dessa quantificação dessa proteína ou desse conjunto de proteínas em determinada patologia, né? E ensaios de validação clínica importantes, ou seja, às vezes a validação, na maioria dos trabalhos, ela é feita usando exatamente as mesmas amostras. Você tem uma coorte, né, um conjunto de pacientes iniciais, você descobre proteínas interessantes, faz um discovery excepcional, valida na mesma amostra, né? Isso tem muitas críticas e justamente o potencial e a força dessa ferramenta de validação clínica é prejudicada nessa etapa, né? Então,
o ideal seria se ter uma coorte externa de validação importante para mensurar essas proteínas, para quantificar e validar o valor biológico. E o que é importante também é a qualificação desse biomarcador, né? Esse biomarcador, ele vai servir para quê? Para diferenciar determinadas patologias ou diferenciar aquela patologia com aquele subtipo tumoral, com aquele nível de evolução, etc, etc, né? Acho que eu já falei algumas vezes em aulas, enfim, para vários alunos, que o biomarcador, ele tem que ter nome, sobrenome e endereço. Então, ele não é uma proteína, está superexpressa, nome e sobrenome ele é superexpresso aonde, em que tipo tumoral, em que contexto e para que ele vai servir. Isso chama qualificação. O FDA entende dessa forma e por isso que, então, desenvolveu esse documento importante para que, de fato, orientasse esse tipo de pesquisa. Por quê? Justamente, por que tem que ter uma regulamentação? Por que é importante esse biomarcador ele ser translacional? Ou seja, eu identifiquei, descobri ele, eu vou usar ele para alguma coisa, ele não está só no meu paper, não estão só nas minhas referências, ele está sendo usado para alguma coisa, ou ele vai ser alvo de uma ferramenta de validação importante, ele vai ser mensurado na clínica para o médico ter alguma informação que vai fazer com que trate o paciente de forma diferente, ou mude o protocolo de tratamento, ou então procure um outro tipo de protocolo de tratamento, né? Então, isso é importante ter uma regulamentação justamente para que as coisas sejam feitas da maneira correta. Então, se a gente for pensar no processo de desenvolvimento de biomarcadores, e aqui eu estou falando tanto para biomarcadores que serviriam para diagnóstico, quanto biomarcadores que podem vir a servir para monitoramento de drogas novas, tá? Então, a gente tem um período de discovery, né, ou seja, uma etapa de discovery que é feita no laboratório, né, tanto o discovery quanto a validação analítica e a validação clínica, né, não é feita por médicos, enfim, tem ainda um trabalho laboratorial de pesquisa de bancada, diria pesquisa básica intensa, que é a padronização dos testes, métodos de detecção, o desenho de um estudo piloto muito bem determinado, com critérios de inclusão e exclusão, análise de bioinformática determinadas e padronização da fonte das amostras. Um grande problema que eu acho que atrasou um pouco a proteômica em relação aos outros espécimes, como análises genômicas e de transcriptômicas, foi a forma de coleta das amostras, a forma ideal de coleta das amostras para um estudo proteômico de qualidade, né? E a validação analítica, ou seja, existe sim naquele método escolhido determinação de precisão, sensibilidade, dynamic range, aí quando a gente está falando de amostras de plasma, né? E validação clínica, ou seja, existe estudos prospectivos e retrospectivos, um número grande de amostras, né? Aqueles estudos realizados com um número pequeno de amostras, esse número pequeno representa o que é a doença na prática ou não, ou somente é um exemplo, um conta-gotas ali da análise, né? E, por fim, a qualificação desse biomarcador, né? Isso é um processo laborioso. Então, eu diria que poucos marcadores na atualidade têm esse ciclo totalmente completo da mesma maneira, com a mesma qualidade. Eu acho que, de certa forma, isso pode impactar em muito a obtenção desse tipo de análise, né? Se a gente olha de forma geral, né, eu trouxe para vocês, isso é sempre uma revisão do PubMed, né, a gente sempre faz isso para montar uma apresentação, enfim, olha que interessante, né, nosso amor eterno ali, eu diria que no momento atual, não que eu queira isso, eu trabalho com genômica também, mas eu diria que eu sou muito mais apaixonada pela proteômica do que apaixonada pela genômica, né, nosso amor eterno ali, eu posso dizer que, ali, ó, a quantidade de trabalhos, mais de 100 mil trabalhos realizados, obviamente o DNA tem uma longa estrada, né, muito mais do que a estratégia proteômica ali, nos anos de 1996, 95, um pouquinho antes, né, e a gente tem uma subida muito importante ali, mas ainda a gente tem poucos resultados com relação à proteômica aplicada a biomarcadores, né, é óbvio, se for comparar proteômica com genômica, você tem trabalhos bem robustos, bem importantes, mas ligado a esse tipo de visão de biomarcadores, do ponto de vista translacional, a gente ainda está no início da nossa paixão aí pela proteômica, né? A ideia é que a gente transforme isso como amor eterno, né? Alguns importantes autores
descrevem a proteômica, né, estratégias diferentes para você trabalhar com proteômica e na descoberta de biomarcadores, né, na Discovery Biomarkers. Então, a maioria deles, esse trabalho de Matthias-Mann, do grupo do Matthias-Mann, faz essa diferença entre estratégia triangular e uma estratégia retangular. Né? Eu gostaria de entrar um pouquinho nisso. A estratégia triangular, você teria o Discovery com a Shotgun Proteomics, né, com amostras ainda com uma corte pequena de amostras, é o que ele preconizaria. Depois, para verificação, né, coloca a importância da target proteômicas numa amostra quantidade um pouco maior, e para validação ali, imunoensaios, né? Isso aqui está baseado quase que a grande maioria dos trabalhos aí de proteômica, né? Se a gente vai discutir ainda se a validação ainda é importante em imunoensaios ou se seria interessante target proteômicas, né? E isso para amostras de sangue, amostras de tecido, né? Na amostra de plasmas, preconizaria-se, então, a depleção dessas proteínas, depleção de proteínas majoritárias ou não, marcação isobárica, fracionamento e identificação. Depois de um grande número de proteínas superexpressas, down-reguladas, identificadas, seria, então, aplicado uma proteômica target para verificar um número maior de amostras, né? Necessariamente, então, amostras diferentes daquela que você descobriu. Isso seria importante e necessário, né? Porque senão não faz muito sentido você validar nas mesmas amostras que você está analisando. A ideia é você aumentar o poder e o potencial e a qualificação desse biomarcador descoberto. E validação imunoensaios, ela entra aqui como um potencial de aumentar esse número de análises, mas eu acho que hoje em dia, atualmente, com os marcadores target, com a proteômica target, a gente consegue aumentar isso e ir para target em vez de imunoensaios, tá? Essa é uma opinião pessoal. O outro lado da moeda, que Matthias-Mann recentemente mostrou, seria você aplicar essa estratégia de descoberta com o que ele chama de estratégia retangular, que seria discovery e validation com o mesmo número de amostras em média, mesmo número de pacientes, amostras grandes quantidades, aqui tem uma variação de 100 para 1.000 amostras, isso tem uma variação bem grande, não são todos os estudos proteômicos que conseguem obter 100 a 1.000 amostras com uma qualidade de coleta essencial, isso é muito impactante aqui, e então seria definido um conjunto de biomarcadores que seria analisado sob o ponto de vista de impacto na doença, impacto se é um biomarcador de risco, tratamento, impacto no estilo de vida. Isso seria o mundo ideal, né? A utopia de identificação. Aqui a gente observa que é necessário muito data mining para se entender e conseguir aplicar de forma relevante, voltar isso de forma translacional para a bancada, para o hospital, quando a gente está falando de câncer, né? Então, do ponto de vista experimental, de design experimental, o que seria o ideal? Né? O que um pesquisador que está iniciando um projeto de descoberta de biomarcadores deveria pensar quando monta o seu projeto, quando monta o seu estudo? Né? Pensar, obviamente, em conjunto, essa ideia do namoro, aí o namoro entre laboratório de pesquisa e hospital, né? Os médicos sempre entendendo as potencialidades da ferramenta, entendendo o que cada ferramenta pode proporcionar, né? Definir necessariamente, né, um checklist, definir a sua questão de pesquisa claramente, né? Ou seja, incluindo hipóteses biológicas, hipóteses estatísticas. A proteômica é a ciência do Discovery Drive Hypothesis, né? Mas, na verdade, quando a gente pensa nisso, isso é um conceito um pouco mais antigo. A gente primeiro analisa e depois levanta a hipótese, ou a gente tem uma hipótese na cabeça, a gente vai trabalhar as amostras e saber o que perguntar para aquela amostra, e depois a gente vai analisar os resultados, né? Então, eu acho que a metodologia científica continua sendo necessária, e quanto mais resultado a proteômica pode trazer, mais esse checklist de pensamento e de desenho, de estudo e protocolo tem que ser incorporado. Definir claramente as questões, porque você consegue saber o que você vai perguntar daquela amostra. É uma biópsia? É uma amostra de plasma? O paciente foi tratado antes ou não? É um paciente virgem de tratamento ou não? Isso tudo vai determinar o poder daquela sua descoberta, né? Principalmente definir claramente os casos de amostras doentes, né, e controles,
e critérios de inclusão e exclusão, porque isso pode levar a um bias incrível nos seus resultados posteriormente, né? Fazer um plano estatístico, qual a classificação estatística que vai ser utilizada, que tipo de estatística vai ser utilizada para quantificação, para análises seriadas ou não, e um plano de seleção e de validação. Né? Às vezes as pessoas fazem estudos com 3, 4, 5 amostras, isso a gente tem revistas muito boas publicando trabalhos nesse sentido, revistas mais técnicas, mais proteômicas, que, na verdade, não têm uma repercussão clínica em uma revista de câncer, ou, enfim, seja lá qual for a área da doença que a pessoa está estudando. E isso faz uma diferença na hora de confrontar esses resultados e que esses resultados serem avaliados à luz da ciência aplicada, da ciência translacional. Então, é importante ter isso na cabeça, que existe a necessidade de ter um desenho experimental importante quando você vai trabalhar com proteômica, antes de você analisar os resultados. Né? E um checklist importante também na hora de seleção das amostras e preparação. Eu acho que isso mudou claramente, né, durante muitos e muitos anos, quais são os protocolos de armazenamento dessas amostras, né? Então, essa questão da dificuldade de se trabalhar com amostras em parafina, ou a necessidade de se armazenar amostras de plasma de uma forma diferenciada, o que fazer com amostras de tecido tumoral, extrair antes ou depois, isso é importante ser levado em consideração. Ter a obtenção de resultados clínicos e análises clínicas importantes do paciente, porque sem isso é difícil a interpretação desse resultado, é difícil a qualificação do biomarcador. Você encontra proteínas, tem mecanísticas sensacionais, mas que a interpretação vai mudar se você tiver resultados clínicos A ou resultados clínicos B daquela amostra, né? Isso é importante também na hora de discutir quais vão ser os efeitos confundidores, quais vão ser os efeitos mediadores e qual é o potencial translacional desse grupo de proteínas encontradas. E, obviamente, fazer um checklist antes de que métodos analíticos vão ser utilizados. São métodos muito robustos e o método, independente da sua robustez, independente da capacidade de identificar muitas proteínas, com colunas cada vez melhores, equipamentos cada vez mais sensíveis, com reprodução muito boa dos resultados, qual é a variação e a repetibilidade que a gente tem quando a gente está falando de amostras humanas, amostras que já são intrinsecamente variáveis, e qual é a repetibilidade que você vai aplicar para aquele estudo. Isso é importante determinar. Quantas vezes analisar aquela amostra, né? Isso vai determinar o potencial desse biomarcador. Né? A variação de quantificação vai depender de instrumento. Se eu dependo de um instrumento para outro para analisar, né, isso é um fator confundidor, é um fator importante na hora de você padronizar esse biomarcador. Tá? Então, isso são questões que a gente sempre pensou, que a gente sempre se preocupou, porque, inicialmente, essa questão de biomarcadores e aplicação da proteômica começou em 2005, por aí, 2007, na verdade, com o início da fundação da Unidade Proteômica do INCA, que eu, junto com a doutora Eliana Abdelhai, fui responsável por padronizar, por implementar, pela escolha dos equipamentos. A gente sempre se preocupou com isso, porque vender o peixe da proteômica para um hospital de câncer, ele tem que ser na veia a resposta, né? Você tem que dizer que aquela informação que você vai ter vai mudar ou não a forma como aquele médico encara aquele paciente, qual é o valor daquele resultado, né? E você não pode dizer que alguém um dia vai identificar o valor daquele resultado, você tem que ser capaz de agora fazer um desenho experimental e ter um projeto e ter um estudo organizado de uma maneira que alguma resposta eu tenha para esse tipo de público, né? Então, isso faz com que esses resultados eles sejam translacionais. Então, a gente estudou muito amostras de tecido, modelos celulares, aplicamos proteômica com knockdown, com modelos celulares, em plasma, né? Amostras tratadas com drogas ou não, utilizando esse sistema aí, né, já é o primeiro Synapse, quem conhece é o Synapse HDMS, da Waters, é a primeira geração 1, ele é um eletrospray quadrupolo com Ion Mobility TOF, né, ele trabalha com MSE, então ele faz Data Independent Analysis também, então a gente usou muito ele, primeiro num setup que era 1D, que era uma coluna de fase reversa somente, online, depois a gente passou por um setup 2D, uma coluna de troca iônica forte, ligada a uma fase reversa online, onde a gente fazia essas separações, né? Hoje em dia já existem outros equipamentos muito mais sofisticados, com muito mais
mais sensibilidade, utilizando o iMobility. A gente depois adquiriu uma licença para o iMobility, aplicou um pouco de iMobility nele, mas hoje em dia as outras gerações do equipamento superam aí essas informações, né? E MSE foi, desde 2012, 2013, a gente utiliza. A MSE utiliza Data Independent Analysis por acreditar que, em alguns momentos, o DDA pode fazer com que a gente não pegue todas as proteínas, enfim, apesar de que isso, hoje em dia, existe esse debate entre DIA e DDA, isso eu acho que os dois evoluíram e muito, e os dois são bem compatíveis e se completam, né? Então, o MSE, basicamente, você não tem que selecionar precursores, você tem duas voltagens diferentes e em duas frequências diferentes, duas energias de colisão, você consegue tanto fragmentar uma grande quantidade de precursores ao mesmo tempo, então você não tem essa diferença, e com esse sistema a gente conseguiria, para fazer o assign dos peptídeos, a gente usava fase reversa, a gente usava o tempo de retenção, porque esse equipamento tem um nanolock spray, então a gente está o tempo inteiro calibrando ele com uma referência externa, um GFP, um outro peptídeo qualquer, que fica de 30 em 30 segundos calibrando o equipamento. A gente sempre utilizou label free, então colocando um spiking de ou enolase de levedura ou álcool desidrogenase de levedura, com essa sequência incluída no banco de dados, então a gente conseguia fazer essa quantificação usando essa referência, geralmente 20, 25 fentomol eram injetados junto com a amostra, eram misturados na amostra e colocados, então a gente fazia label free dessa maneira, e a gente conseguia fazer o assinalamento dos peptídeos usando tempo de retenção, massa-carga, né, e mais posteriormente mobilidade iônica também. Tá? E fazendo quantificação, utilizando, enfim, várias plataformas de importantes, ou Protein Discover, Global Server, fazendo quantificação e utilizando teste estatístico importante, fazendo merge das amostras em muitos momentos, fazendo esse merge, fazendo essa quantificação, e a identificação não é dependente do conjunto de amostras que você está analisando. Então, eu posso identificar, como eu tinha a sua referência, cada amostra tinha a sua referência interna, cada amostra era identificada e quantificada individualmente, independente de parear, né? Como em algumas plataformas, se você está comparando 3 amostras, você tem que rodar a identificação junto, ou então 4 amostras tem que rodar junto, se você rodar independente, tem poder estatístico distinto. Aqui, nesse caso, não. Todas eram identificadas e quantificadas independentemente, e depois a estatística, os níveis de expressão eram feitos correlacionando, né? Então, assim, foi feito desde 2012, esse foi o primeiro trabalho que a gente publicou com essa plataforma, eu ainda estava no INCA, a gente utilizou leucemia mieloide crônica, isso tem bastante tempo, 2012, a gente utilizou aí plasma de medula óssea para comparar pacientes que eram resistentes e sensíveis à terapia para leucemia mieloide crônica, né? Usamos isso, DIA, sem depressão, porque na época existia, apesar de terem muitos trabalhos ainda que usavam depressão, existia essa ideia de que se você usasse depressão, você podia estar tirando pelo menos as 100 a 120 proteínas que seriam carreadoras dessas principais proteínas majoritárias. Então, a gente optou por não mexer muito na amostra, no sentido de, se a gente encontrasse marcadores interessantes, a gente queria analisá-los, identificá-los posteriormente, sem ter que trabalhar muito com a amostra. Então, foi plasma de medula total. Depois de uma centrifugação com buff coat, fizemos essa avaliação, comparamos esses níveis de expressão, e já na época a gente utilizou uma abordagem de não só olhar proteína por proteína, diferença de expressão, mas sim entender qual era o potencial e o poder dessas proteínas como um todo. Todas elas se comunicavam, quais eram as proteínas que se comunicavam e que estavam aumentadas na sua comunicação, né? O chamado reticuloma ou interatoma, na verdade, depende dos olhos de quem está olhando, né? Se ele vai ser importante ou não. São sempre análises de interpretação, à luz dos softwares. Hoje em dia, na literatura, a gente tem vários softwares que são mais robustos, menos robustos, alguns softwares que são mediados por bancos de dados curados, outros não, softwares específicos para câncer. Então, tem muita ferramenta de bioinformática para analisar um resultado de proteômico hoje em dia, mas, de qualquer forma, depende de uma interpretação.
Então, a gente viu esse tipo de análise, de interpretação, né? Na época, esse trabalho teve um diferencial na literatura, foi muito citado, foi até comentado na revista Expert Review Proteomics também, foi comentado o nosso trabalho com relação a essa abordagem de utilizar, de não só descrever uma lista de proteínas, mas tentar ver a interação. Essa interação, então, nos levou a análises posteriores nesse mesmo trabalho. A gente, obviamente, fez o basicão do dever de casa, né, confirmou por Western blot, fizemos também análise de expressão por RT-PCR, ou seja, além de a gente identificar proteínas expressas nesse plasma, será que as células realmente estavam expressando? Quais eram as células que estavam expressando? Então, a gente pegou medula óssea, fez análise de PCR para ver a expressão das proteínas e da família de proteínas, na época, o INT, que a gente achou interessante, e viu qual era o envolvimento mecanístico que existia, que era aumento de lipoperoxidação. A gente fez todo um trabalho analisando conteúdo de lipoperoxidação em amostras normais, medula normal, pacientes recém-diagnosticados, pacientes tratados respondendo a mecilato de imatinib, ou Glivec, e resistentes. Então, a gente fez essa análise profunda, mostrou que realmente o mecilato de imatinib, à medida que ia aumentando, tinha um potencial de induzir resistência nos indivíduos que tinham uma capacidade de antioxidante menor, diminuída, né? Então, isso tudo culminou com a proteômica. Esse trabalho seguiu, então, para a gente analisar quais eram, então, as enzimas que eram responsáveis para esses pacientes terem uma diminuição da sua capacidade antioxidante. A gente chegou por genômica a polimorfismos específicos e a resposta que a gente tem hoje em dia para LMC fez esse sequenciamento feito para se determinar aí qual é o tipo de tratamento, porque hoje em dia existem vários inibidores de tirosinoquinase de níveis, de gerações diferentes, né? Então, a gente conseguiu dar uma resposta importante ali, né? Depois que esse modelo saiu de leucemia, a gente começou a trabalhar com câncer de mama, com a minha parceira de longa data, Carolina Panis, e a gente trabalhou muito em câncer de mama sobre vários aspectos. Primeiro, trabalhando com plasma e tecidos, né? Já naquela época, esse trabalho aí de 2013 também, já naquela época a gente entendia a questão do biomarcador circulante como importante para ser determinado. A proteína, já que naquela época a gente não conseguia identificar mais do que 300, 400 proteínas, são proteínas abundantes do plasma que a gente identificou de forma diferenciada, será que elas estavam vindo de fato do tecido tumoral, elas estavam sendo representativas ali de um efeito importante do tecido tumoral? Então, a gente sempre se valeu de um grande número de pacientes, aqui a gente trabalhava com corte de 200 pacientes, separando grupos importantes, aqui trabalhando com câncer de mama em estágios iniciais da doença e depois em estágios avançados. Então, esse trabalho comparou estágio inicial, aqui o estágio inicial a gente chamava que tinha infiltrado ductal na mama, estágio 1 e 3, e o outro tinha um infiltrado ductal estágio 4, então tinha uma classificação clínica e patológica, uma caracterização histopatológica da lâmina da biópsia tumoral antes da gente fazer o estudo, tá? Então a gente conseguia separar, fazia label-free MSE, análise in sílico, validação das proteínas e uma validação in situ. Então a gente identificava as proteínas, via quais eram, a que vias de celulares elas pertenciam, qual era a interação delas, se existia uma interação majoritária, ou seja, um grande número de proteínas convergia para uma mesma via ou não, e fazia essa validação por Western blot, né, tanto de forma individualizada, para a gente ter um perfil de expressão disso também, e conseguia, na biópsia, avaliar. Então, muitos dos marcadores que a gente selecionou, a gente também via expresso no tecido tumoral, tanto em estágios iniciais, quando era um marcador de estágios iniciais e não tinha no estágio avançado, como, por exemplo, um marcador só presente no estágio avançado, ele não estava presente no inicial. E com isso a gente conseguia, para muitas proteínas, montar um score baseado na expressão no plasma e na expressão in situ. E com isso diferenciar entre subtipos, entre câncer, estágio inicial e tecido avançado. Esse tipo de racional evoluiu para, então, a gente perceber, na época, isso já um pouco mais recente, a gente trabalhou com subtipos tumorais,
muitas vezes na literatura, sei lá, câncer de mama, trabalho com câncer de mama, e você vê na descrição dos pacientes uma descrição pobre, né? Hoje em dia, na época, tinham 4 subtipos tumorais em câncer de mama, hoje em dia tem 5 subtipos, mas muitos trabalhos proteômicos pecam em simplesmente não ter informação clínica alguma, né? Então, você está literalmente aquela piada de comparar banana com maçã, e é claro que vão ter coisas diferentes, né? Então, a gente sempre teve a preocupação nesse trabalho de trabalhar principalmente com mulheres com, aí é uma coisa bem específica, que tinha um infiltrado ductal, eram 80 pacientes, a gente tinha feito imunistoquímica, FISH, análise dessas pacientes no tecido, e separando em grupos, entre grupo luminal, subtipos de câncer de mama, não vou entrar em detalhes disso, luminal HER, que é um marcador específico para qual tem a droga, o HER positivo e o triplo negativo. Então, a gente fez essa análise separadamente, a ideia aqui era identificar qual é o perfil proteômico diferente de cada grupo, porque muitas vezes o médico só distingue entre paciente HER positivo e HER negativo e trata tudo da mesma maneira, ou então trata de diferentes formas, né? A chamada medicina personalizada, antigamente e atualmente, ela ainda é baseada na disponibilidade do medicamento personalizado, né? Se você tem o medicamento para tratar aquela mutação específica, você chama de medicina personalizada, senão você trata todo mundo com diferença de expressão diferente. Então, a gente quis olhar para isso, colocamos aqui como controle um tecido mamário da mama adjacente dessa mulher, analisamos também por proteômica, a mesma estratégia que a gente já estava com um sistema 2D, então era troquiônica forte fase reversa online, que a gente conseguia fazer essa identificação, aumentando um pouco mais o número de proteínas, e conseguimos identificar perfis específicos para cada subtipo, triplo negativo, HER, nominal HER, no tecido, e conseguimos montar redes de interação específicas que a gente via, tanto em um tipo quanto no outro, com as proteínas que interagiam, tanto seus efetores quanto as proteínas responsáveis, tá? Depois dessa análise de tecidos, a gente passou a procurar, a querer o pareamento. Essa análise de tecidos dessas mesmas amostras, elas tinham o seu complementar no circulante, então o plasma dessas amostras também foi analisado, isso já mais recentemente. Aqui a gente está falando de um acompanhamento de longa data dessas mulheres, então são mais de 200, 300 amostras, que tem um acompanhamento, quem morreu, quem não morreu, quem respondeu ao tratamento, quem não respondeu. Então, um grande banco de dados importantes que a gente tinha em mãos, né? E aqui nesse trabalho a gente fez, de novo, a comparação do mesmo grupo, só que com plasma, né? E, de novo, a gente identificou bastante proteínas interessantes, algumas dentro da limitação da técnica, do range dinâmico também, para análise de plasma, mas ainda com uma estratégia 2D online que identificou um pouco mais de proteínas, né? E conseguimos ver essas vias de sinalização, não para ver com quem interage, mas a ideia era quem interage majoritariamente e quem é responsável hierarquicamente pela expressão daquelas proteínas. Então, esses eram os escolhidos, não a proteína. Os responsáveis hierárquicos pelo aumento ou diminuição da expressão eram investigados, então, por blot ou por estratégias de ELISA, para que a gente montasse um painel específico desses marcadores para acessar e para conseguir ter, de certa forma, um potencial translacional, né? A outra investigação que a gente fez foi utilizando amostras de plasma, aí sim, independente do subtipo tumoral, a gente só estava olhando para os pacientes que eram HER negativo e HER positivo. Na imunistoquímica, né, quando um paciente entra no hospital, a biópsia, feita uma biópsia, a imunistoquímica vai ver se é hormônio, progesterona, estrogênio positivo, HER positivo, HER negativo. E isso era primeiro triado, a gente fez uma triagem dessas pacientes por HER positivo, HER negativo na lâmina, por imunistoquímica, diferenciando esse grupo, a gente em plasma analisou e fez, então, uma avaliação de que proteínas a gente encontrava. Obviamente, a gente separou muitas proteínas, a gente identificou muitas proteínas de fase aguda relacionadas a câncer, componente hemoglobina, né, e IgG, e uma que chamou muito a atenção da gente foi a calpaína 10. Essa proteína é uma proteína que é responsável por clivar o domínio de HER.
Então, a gente vai ver, vou mostrar para vocês no slide seguinte, o HER é uma proteína transmembranar que pode ser clivada. Então, o anticorpo que identifica na lâmina o paciente como HER positivo e HER negativo é um anticorpo que liga na parte externa. Então, se é positivo, vai dizer tumor HER positivo, a paciente vai tratar com erlotinib ou com os tinibs que são desenvolvidos hoje em dia na medicina personalizada para tratar mulheres com esse tumor positivo. Entretanto, se a paciente tiver isso, depois que a gente observou esse trabalho, se a paciente tiver a clivagem desse HER, ele continua não tendo mais a porção externa, então o anticorpo não pega, então para patologia é um HER negativo, mas esse pedaço interno do HER continua sinalizando para dentro da célula, e o perfil proteômico e o perfil molecular continua sendo de um HER positivo. O interessante é que para essa mulher existe ainda o lapatinib, que é um outro inibidor de tirosinoquinase que se liga internamente. Então, a gente investigou qual era a importância de existir uma calpaína ali dentro e que se esse HER estava presente ou não. Por isso, o nome desse trabalho é o positivo dentro do negativo, né? Ou seja, tumores que são HER negativos podem expressar o domínio intracelular dentro de amostras positivas. Então, isso foi visto através da interação, depois a gente confirmou isso tanto no tumor quanto no plasma, a gente tinha aumento de calpaína quando a gente tinha HER negativo, a gente tinha um grande aumento, ou seja, ela poderia estar contribuindo para essa clivagem. Depois a gente foi olhar no tecido, tá? Então, o paciente que tinha um domínio interno, aqui a gente vê a imagem da transmembrana, o anticorpo para a imunohistoquímica marca aqui. Se eu tiver calpaína e esse domínio é clivado, ele desaparece e o intracelular passa a funcionar. Então, a gente via que quando eu tinha o domínio intracelular positivo, a gente tinha ali essa fosforilação desse domínio, eu estava com calpaína presente, né? A gente fez essa quantificação e a gente observou e mostrou que fizemos microarray também, aí a gente associou a proteômica à transcriptômica, para mostrar que indivíduos que tinham o domínio externo e o domínio interno, na realidade, o domínio interno que fazia toda a diferença e que aqui a gente consegue ver claramente que todos os HER positivo ou triplo negativo ou com triplo negativo com domínio interno positivo têm o mesmo perfil de expressão de genes superexpressos ou down regulados, agrupando esses pacientes. Então, isso é importante porque para essa mulher a gente tem uma terapia adicional que seria a lapatinib. Hoje em dia a gente tem outras considerações a respeito do HER, mas esse diagnóstico de imunohistoquímica foi muito importante para mudar o entendimento da imunohistoquímica e adicionar na biópsia e na análise imunohistoquímica de câncer de mama um outro anticorpo para a região interna de HER, né? Então, isso a gente conseguiu revisando, então a gente tem um conjunto de marcadores para câncer de mama que estão sendo alvos de proteômica target, de um desenvolvimento de uma proteômica target. A gente está bem no início, a gente nunca trabalhou com proteômica target, mas a gente está desenvolvendo isso para conseguir ter um segundo passo aí nessa lista de biomarcadores, para justamente ter um potencial deles serem mais translacionais do que deveriam, né? Não só ficar no Western blot ou na imunohistoquímica ou no ELISA, mas a gente conseguir dar nome, sobrenome e endereço para esses biomarcadores e avançar, de certa forma, pelo menos no câncer de mama, aqui no Brasil, com uma validação importante, conseguir mandar uma documentação para o FDA, conseguir fazer uma qualificação desse biomarcador de uma forma importante. E agora investindo na mobilidade iônica para adicionar, além do tempo de retenção, o MSE e o cross-section também desses peptídeos para que a gente consiga assinalar mais peptídeos que não conseguiriam ser assinalados anteriormente, tá? A gente também trabalhou durante muito tempo com efeitos proteômicos, do perfil proteômico, em tratamentos, então, aí biomarcadores de resposta à droga. Então, quando o indivíduo tomava determinados quimioterápicos ou não. Então, a gente fez muito trabalhos com, por exemplo, mulheres que tomavam paclitaxel, quais eram os efeitos desse perfil proteômico, se a gente conseguia encontrar algum efeito negativo sem esperar muitas dosagens. Então, esse trabalho foi feito com um ciclo de quimioterapia com paclitaxel,
paclitaxel e essa análise proteômica, então a gente conseguiu já, com esse grupo de estudos, identificar marcadores de dano cardíaco já no primeiro ciclo de tratamento. Isso é importante para o médico, aí mudava a terapia, então tem um impacto importante também, mostrando que, através de marcadores específicos da via lipídica, ou com colesterol, monitoramento de colesterol e algumas proteínas específicas da via, a gente conseguia ver esse dano cardíaco importante. Isso também foi feito de forma geral, sem especificar pacientes com paclitaxel, mas com doxorubicina também, outros quimioterápicos, separando por tumor, tipo, tamanho do tumor, separando por hormônios positivos ou não, e resposta a tratamento. A gente identificou padrão de diferença de expressão entre mulheres quimioresistentes e responsivas, mais de 200 amostras, junto com critérios, né? Critérios de resposta à droga, critérios de resposta a tratamento, e analisando também perfil de estresse oxidativo, perfil de citocinas, para a gente conseguir determinar essas variações, sempre em cima de um resultado interpretativo conjunto, que é o que a proteômica trouxe, né? A proteômica não está aqui para analisar uma, duas ou três proteínas, ela me dá muitas ao mesmo tempo. Então, a interpretação em conjunto é essencial para esse tipo de dado. A interpretação em conjunto dentro do contexto, né? Às vezes a gente escuta uma coisa atrás da porta, tem que ver qual o contexto daquela conversa. É a mesma coisa para um estudo proteômico, seja ele em qual modelo for. Né, entender o contexto que aquelas proteínas estão interagindo e confirmar se aquilo ali existe, procurar os efetores hierárquicos majoritários e confirmar, né, tipo de perfil imunológico. E mais recentemente, a gente aplicou a proteômica, agora não mais com MSE, usando o Synapse, mas em parceria com o Fábio, a gente utilizou o QIAsactive também, com DDA, e a gente analisou o perfil de expressão proteico em plasma de mulheres expostas e não expostas a agrotóxicos. Isso é um trabalho bem importante, que eu acredito que vai ter publicado agora esse ano, vai ter uma repercussão bem importante, porque existe na literatura muita informação acerca de uso de agrotóxico, que esse agrotóxico é perigoso, etc., mas a exposição crônica de mulheres no nosso país em condições de uso de agrotóxico regulamentadas como seguras para a população pelo Ministério da Agricultura, etc., mostrou claramente que a gente induz ali uma desregulação, levando essas mulheres a terem uma imunossupressão dramática que leva a uma agressividade maior a câncer, tanto em mulheres menopausadas quanto em mulheres sem menopausa, câncer de mama. Então, realmente, o que está preconizado pelo Ministério da Agricultura como dose segura, e uma exposição crônica e constante, faz com que essas mulheres desenvolvam, sim, câncer de mama de forma precoce, né? E a gente identificou essas análises usando outras estratégias proteômicas. A gente viu proteínas diferencialmente expressas, fazendo um desenho de estudo bem interessante, e confirmamos isso por Western blot, por imunohistoquímica, por quantificação de citocinas, identificando que vias importantes de sinalização e confirmando os efetores dessas vias alteradas específicas, né? Porque a ideia é, se eu tenho uma proteína que é aumentada, mas se essa proteína sozinha aumentada, ela não vai ter um efeito dramático na célula. Eu preciso que várias outras dessa mesma via, diminuindo e aumentando, tenham esse efeito dramático. Então, o mediador hierárquico superior que ativa a via, tem a capacidade de ativar a via por completo, diminuir a via por completo, foi sempre analisada. E nesse trabalho, o diferencial, a gente aplicou uma estratégia de bioinformática que analisa a seguinte questão: eu tenho um dataset de proteínas aumentadas e um dataset de proteínas diminuídas. A pergunta foi: existe um ativador comum em todas essas proteínas que estão aumentadas e todas as que estão diminuídas? Então, a gente olhou para o promotor gênico de cada uma dessas proteínas. Todas as proteínas são expressas, né? O seu promotor gênico é ativado, o RNA é transcrito, e essa proteína pode ser traduzida ou não, né? Existem essas diferenças aí que só a proteômica vai conseguir acessar. Mas, de qualquer forma, existem proteínas cujos fatores de transcrição no promotor são comuns. Então, aqui a gente tem uma figura mostrando isso, né? O promotor, e eu tenho fatores de transcrição que podem ser ligados para ativar um gene. Então, a gente olhou, viu a proteína identificada,
viu esse gene e se perguntou quais são as sequências consenso para sítios de fatores de transcrição dessas proteínas, aumentadas e diminuídas, e procuramos esses fatores. E analisamos aqui nesses gráficos quais eram esses fatores e se existia fatores diferentes e que eram importantes ou não. Confirmamos esses fatores também, né, e mostrou-se que a gente tinha nas proteínas diminuídas, fatores que estavam envolvidos com receptor de estrogênio, vários fatores de transcrição que poderiam estar relacionados à ativação daquele conjunto de proteínas, né, nessas mulheres que respondiam ao hormônio. Então, a gente também fez as análises de interação, usando outros softwares, existem vários para fazer isso, né, analisando esses com estatística bem refinada, em análises bem stringentes, né, e chegamos a mediadores importantes comuns, como análise de TNF, L1-beta, para a gente ter essa avaliação. Então, a gente viu que mulheres com câncer de mama, né, que apresentaram câncer de mama, que foram expostas a agrotóxicos de forma crônica por mais de 10 anos, dentro da legislação, apesar disso, dentro da legislação, tem uma supressão imune muito importante. Isso faz com que o tumor tenha uma agressividade diferente de mulheres que não são expostas a agrotóxico. Então, o agrotóxico ali leva uma agressividade que a gente acha importante, né? Então, hoje em dia, qual o cenário que a gente enxerga, né? Particularmente, nosso grupo entende, né? Se a gente for ver essa figura aqui, essa figura recente, como eu falei no início, a maioria dos estudos proteômicos que a gente fala, vamos chamar aqui de on-target proteomics, né, de discovery, estão situados aqui, né, na descoberta de número de biomarcadores. Aí que a gente tem uma série de equipamentos, Orbitrap, Synaptis, etc., Maldes, né, a gente tem target proteomics, quando a gente poderia usar técnicas direcionadas, a gente tem a necessidade de quê? Fazer validação do ensaio com target, fazer a quantificação clínica em amostras, grande quantidade de amostras, né? E ali você entra para o clinical trial, ou seja, para confirmar isso e para implementação com amostras, com estratégias diferentes, né? Então, olha onde a proteômica está. A gente tem uma ferramenta poderosíssima, que é a target proteômica, mas a gente não está usando ela de maneira adequada, eu diria. Basta a gente ver os resultados desse trabalho aqui, uma revisão muito interessante na Proteomics desse ano, que mostra que a maioria dos estudos proteômicos foi feita com on-target, 80%. Olha a quantidade, 9% só com target proteômics que aplicou, e 9,7% só que aplicou os dois. Ou seja, você usar on-target, confirmar a target com desenho de estudo ideal, seria o ideal, seria o caminho para o amor eterno aí da nossa proteômica com biomarcadores, né? Se a gente for ver câncer, a maioria dos trabalhos é em câncer, né? Porque é uma doença que acomete uma grande quantidade de indivíduos ao redor do mundo. A maioria dos biomarcadores de proteômica, de estudos proteômicos, ele está categorizado como marcadores de diagnóstico. A maioria dos grupos trabalha fazendo diagnóstico, pouquíssimos de prognóstico, né? A maioria das amostras utilizadas é sangue. E a validação, olha só, a quantidade enorme de validação por ELISA, Western blot e Target 16% só, né? Então, eu acho que, assim, para o amor eterno, a gente tem que aumentar isso aqui pelo menos 50% para a gente ter, então, o potencial da técnica aplicado no lugar certo, para a gente conseguir ter um desenvolvimento melhor, né? E uma outra coisa que eu acho que vai fazer com que a gente caminhe mais ainda para o amor eterno é quando a ômica, ou a proteômica, no caso dessa palestra proteômica, se encontrar de fato e definitivamente em todos os grupos com a patologia. A importância do estudo associando informações patológicas junto com biópsia, analisando as amostras, analisando o tipo tumoral, tamanho tumoral, infiltrado ou não, vai fazer toda a diferença quando a gente estiver analisando biomarcadores e a gente vai conseguir, então, eliminar outliers, eliminar amostras que, na verdade, não deram diferença de expressão porque simplesmente não pegaram nenhum tecido tumoral. Aquela biópsia que o laboratório da proteômica fez análise, na verdade, se você olhasse a lâmina, não tinha amostra tumoral naquilo ali, né? Então, quando a patologia, de fato, se apropriar e começar esse namoro com a proteômica, eu acho que vai ter um salto produtivo aí muito importante. Já existem iniciativas recentes, né? Existe o PanCâncer, que é uma iniciativa de patologistas para associar essa informação patológica, tamanho de cortes e etc., tipo de cortes,
existem muitos grupos no mundo já ligados nisso e se preocupando com isso, né? Não é só analisar uma amostra que está dentro do Eppendorf, é saber o que ela é, o que está dentro daquele Eppendorf ali, né? Então, isso é muito importante. E fazer o quê? Que tipo qual vai ser o próximo passo para validação? Vai ser espectrometria de massas, né? Com target? Vai ser ainda os essenciais e muito modernos, muito diferentes de um ELISA comum, os ensaios, imunoensaios, como Luminex ou Link, que são imunoensaios que utilizam anticorpos. Aqui a gente, infelizmente, tem a dependência de um anticorpo de qualidade, né? Mas a partir do momento que ele exista, isso vai ser uma diferença importante, porque esses anticorpos ligados no alvo proteico, eles podem ser amplificados por PCR, e aí sim você aumenta o potencial e a sensibilidade de uma forma muito importante, né? E a grande importância disso daqui, também, outros sistemas com imunoensaios são os aptâmeros também, que podem ser identificados em formas de arrays, aumentando o throughput aí dessa identificação, né? A grande questão é em que momento essas estratégias vão estar unificadas e em que momento essas estratégias vão dar juntas, né? E eu acho que indico, né, que todos que trabalham com proteômica e que não trabalhem só com proteômica, trabalhem com ciência e utilizem técnicas adicionais onde forem necessárias, né? Do ponto de vista genômico também, várias proteínas diferencialmente expressas já têm as suas variações e seus polimorfismos descritos, onde você consegue identificar isso, né, aplicando a proteômica junto com esse polimorfismo. Então, acho que é importante unir essas duas coisas para que a gente tenha aí um amor eterno aí, uma paixão, né, junto disso tudo. Bom, gente, espero que eu tenha me feito entender por todos, né? Queria agradecer a todo mundo do meu laboratório, as meninas que fazem muita coisa importante, né? Meu pós-doc Sheila, Nicole, Bruna, minhas alunas de doutorado, Nicole, Bruna, Samila, Gabriela, Jéssica de mestrado, Mariana, João, Matheus, iniciação científica, Vanessa também, que foi durante muito tempo do laboratório, ao INCA, que eu fiquei muitos anos, não tem como não colocar junto a minha história, a história que eu vivi no Instituto Nacional do Câncer, com a doutora Eliana, com a doutora Renata, ao Fábio e ao Gilberto, que agora finalmente a gente vai começar de novo a trabalhar, né, mais do que amigos, e a gente vai juntar aí interesses mútuos e continuar trabalhando, se ajudando, e trabalhar com o Fábio é muito bom, é muito gratificante, ele é um cara super tranquilo, um excelente pesquisador, né, o professor Gilberto também, uma inspiração eterna, e a minha eterna parceira, Carolina Panes, também com essa visão patologista essencial, excelente, juntando aí essas abordagens e estratégias, né. Dr. Tiago Otero, da Universidade de Göttingen, da Alemanha, que está trabalhando comigo nessa nova fase do Parkinson, em um momento oportuno posso apresentar também os resultados que a gente tem com essa linha, doutora Ana Lúcia Rosto, doutor Andrew Lins também, professor também Jorge Marco Varga, da Universidade de Lund. Então, todas essas pessoas fazem com que a gente tenha sempre inspirações para querer aprender mais, né? Agradeço demais a todos, e aqui uma foto do laboratório, o Fábio falou, a gente entrou na FRJ, eu sempre fui da FRJ, entrei na FRJ como professora também em 2013, e tive a grande honra, a grande felicidade de fazer parte, dizer que eu fiz uma Olimpíada. Então, eu acho que é muito importante, trabalhando com sangue, trabalhando com essas proteínas importantes e fazendo parte desse legado que, de fato, eu acho que é da FRJ, né? Tá bom? Obrigada, viu, gente? Obrigado, Luciana. Muito legal a sua apresentação, trabalho sensacional. Já tem várias perguntas aqui. Não sei se o Fábio quer fazer alguma antes. Pode liberar, Tiagão. Pode liberar. E até eu ia te perguntar, Luciana, só antes. Imagina. Furando a fila aqui, gente, desculpa. Eu vi que você tem essa colaboração, né, com, como é que chama? Carolina. A outra professora que Carolina, exato, isso. Que você falou que ela é patologista, é isso? Então, você acha isso sempre importante, você ter, né, uma colaboração de alguém dessa área, né, para fazer porque a gente, ninguém faz tudo, né? Eu acho que é difícil
você exatamente, num trabalho, eu acho que cada vez mais é importante você, para agregar valor ao seu trabalho, você unir esforços, né? Então, assim, é importante, você trabalha com proteômica, uma outra pessoa que trabalha com área de genômica, um patologista, um clínico, pessoas que vão colaborar, cada um na sua expertise, para fazer com que aquele trabalho tenha um brilho melhor e seja aplicado de fato, né? Senão você fica sempre reproduzindo aqui naquele seu nicho e aquele nicho não evolui, né? Eu acho que agrega qualidade, né? E uma última pergunta. Eu sou muito interessado nessa área. Apesar de eu não ser a minha área, eu tenho muito interesse nessa parte de biomarcador. Existem vários estudos, né, de coorte que já foram realizados, estão sendo realizados e tal. Na sua experiência, como é que é essa coleta desse material? Porque a gente sabe que, para a gente que trabalha, por exemplo, com biomarcador proteico, se você tem sangue, por exemplo, que vai ficar ali sofrendo ação de proteases por um tempo grande, isso pode acabar estragando, né? No caso, por exemplo, isso. É importante, então, né, ter esse entendimento, né? Dos gargalos de cada técnica, né? Então, às vezes, a pessoa te procura, quero estudar proteômica, tem um plasma lá que já descongelou 1000 vezes, enfim, a pessoa tem que ter noção, né, de quando tem como utilizar aquela amostra, quando não tem, qual é a forma correta de se iniciar um trabalho, né? Então, a gente teve a sorte de, desde o início dessa coleta de amostra, ter sido muito bem orientada, né? A gente conseguiu orientar a coleta de amostra para que essa amostra pudesse ser utilizada para proteômica, né? Assim como qualquer trabalho que faz ômica, né, orienta como coletar da maneira certa para não degradar RNA, para não degradar o DNA, e assim por diante. Então, esse planejamento antes do início do estudo é essencial para você ter uma qualidade, né? Mensurar alteração de coagulação, para você ver se tem hemólise em excesso ou não, uma série de questões importantes, o cuidado daquela amostra, como armazenar. Isso tudo vai impactar se esse resultado vai ser interessante ou não, né? Eu acho que os laboratórios que trabalham têm que estar atentos a isso e obviamente, fazer as recomendações necessárias para aquela pessoa que está colaborando com você, né? Legal. Não sei se você consegue enxergar uma pergunta, a primeira da Sheila Lopes. Obrigado, viu, pessoal? Tá cheio de perguntas, viu, Luciano? Que bom. Eu não sei, eu tenho que sair aqui da minha tela. Se sobrar um tempinho... Volta para o... Aí eu faço pergunta, porque eu posso fazer pergunta a qualquer hora para o Luciano, então eu vou deixar a plateia falar antes de mim, né? Mas só parabenizar a Luciano e agradecer novamente aí pela belíssima apresentação. Obrigada. Vocês estão me vendo ou estão vendo a apresentação agora? Não sei. Posso deixar assim? Estamos te vendo. Bom. Pode, tá ótimo. Estou vendo. Na Você sua tá experiência, qual seria... Só avisar o pessoal. Só avisar então, pessoal, que o link já está aí, tá, gente, no chat. Quem tiver interesse em emissão de certificado, acessar o link, eu já testei, ele está funcionando. E o cadastro. Então, estou vendo aqui a pergunta. Né? Tem que ler a pergunta ou todos conseguem ver? Não sei. Né? Na sua experiência, qual seria a vantagem de escolher o Synapse para o estudo de biomarcadores? Enfim, eu acho que é questão de preferência, né? Primeiro de tudo, eu acho que existem máquinas muito boas, numa Thermo, Bruker, existem máquinas muito boas mesmo. Eu acho que, realmente, um ponto crítico é o desenho do estudo, aquilo que a gente estava conversando, né? Tiago abordou bem. A qualidade dessa amostra, como ela foi armazenada, se ela está preparada para ser fruto de um estudo proteômico ou não, né? MSE, DIA tem algumas vantagens, mas eu acho que as técnicas de processamento hoje em dia do DDA e os tipos de softwares, né, a utilização de bancos espectrais, né, hoje em dia está sendo feito muito isso, eu acho que consegue colocar bem para a par ali DIA e DDA, né, e principalmente marcação isobárica. Eu acho que tem vantagens e desvantagens, isso vai depender de que equipamento você possui, da experiência do usuário com aquele equipamento, né, e o quanto ele tem experiência, o quanto ele deseja manipular aquela amostra, né. Com certeza, para fazer uma marcação isobárica, você vai manipular essa amostra bastante, você tem que, né, trabalhar bastante aquela amostra. É muito laborioso no início para você ter análise, mas você vai encontrar resultados interessantes. Aí tem que botar na balança
a diferença ali de você trabalhar menos amostra, fazer marcação label free, utilizar, então, todo o potencial do DIA para identificar o maior número de proteínas, né? Eu acho que depende, né? A proteômica é a ciência do depende, né? Eu já ouvi muitas vezes isso. Eu acho que é por aí também, né? Se informar a respeito dos prós e contras de cada estratégia e escolher uma, né? Baseado naquilo que você espera ter. Eu acho que é mais ou menos por aí. A outra... Aí tem da Gabriela, né? Basicamente, o que ela está falando é aquela questão, né, dessa proteína que pode ter especificidade. Aí você tem um contexto de uso duplo. Você tem a proteína trabalhando no contexto de uso na progressão tumoral e é um marcador de lesão renal, né? Você tem 2 contextos de uso para esse marcador, né? Ela pode estar na lesão renal e ela pode estar... Não tem como lidar, é um fato, né? Eu acho que fatos a gente não tem que interpretar. Você tem uma proteína e ela vai ser um bom marcador para progressão de mama? Só tem ela para ser utilizada como progressão de mama? Ou ela tem uma força maior para um marcador de lesão renal? Tem que ver essas 2 questões, né? Marcador de lesão renal, preciso de uma proteína? Eu posso ver pela creatinina, ácido úrico, que tem lesão renal. Né? Aí tem que ser um juízo de valor de aonde está o gargalo, aonde está a lacuna para preencher com aquele biomarcador. Né? Eu consigo ver progressão melhor com aquela proteína? Né? Isso aí você depende. Se você vai estudar lesão, tumor de mama, você nem vai saber que ela é um marcador para lesão renal. Né? Eu acho que existem várias proteínas aí importantes, principalmente as proteínas plasmáticas, vocês vão encontrar elas associadas com várias patologias diferentes, isso é um fato. Né? Então... A outra, as mulheres expostas são consumidoras finais, qual tipo de exposição, alimentação? Então, esse trabalho entra bem nessa, obrigada pela pergunta, Adriana, entra bem nessa questão. São mulheres que trabalham na lavoura, né, uma região bem específica do país, a região lá do interior do Paraná, então tem uma alta quantidade de plantação de milho e soja, né? E são as que são expostas, são as mulheres que trabalham lá, mas esse trabalho já evoluiu para uma quantificação na água, no solo, então a gente tem bastante coisa assustadora vindo pela frente aí, né? Mas essa exposição avaliada desse trabalho é a exposição por spray, né? Por controle de praga na lavoura dessas mulheres. Essas informações foram coletadas a partir de um questionário muito extenso com um geógrafo, mais de 60 perguntas, avaliando esse contexto, né? Avaliando essa coorte específica aí, várias pessoas. Mais outra aí, da Érica. Como está o estudo da proteômica utilizando técnicas mais simples, como o infravermelho para determinação de estrutura de proteínas? Eu desconheço. Aí a gente entra na robustez, né, no high throughput aí dessa história. Eu não tenho experiência nessas outras técnicas, né? Para mim, a utilização da proteômica está sempre acoplada à espectrometria de massas, por essa questão do aumento de quantidade de proteínas e da interpretação de forma geral. Mas essas técnicas mais simples, com certeza, quando eu estou falando de 1, 2, 3 proteínas, são importantes, né? Podem até entrar junto com estudos de validação de marcadores também, estudos em conjunto, né? E principalmente quando você quer qualificar mais ainda esse biomarcador. Se ele é um biomarcador de diagnóstico e ele é um alvo interessante para uma droga, é importante estudar melhor a estrutura da proteína, fazer uma avaliação melhor, ver se a proteína já tem estrutura predita ou não, se não entrar para um estudo de ressonância, né, de RMN, para que ganhar a qualificação desse biomarcador, né? Aí eu acho que transcende a identificação, aí a gente já está na ideia de validação e de aprofundamento do biomarcador para a descoberta de novas drogas, né? Muito boa pergunta, Érica. Fica a dica aí também, né? Não sei se é no caso da Érica, por causa do acesso, né, ao espectrômetro de massa. Exato. Ela já várias e várias amostras e estudos já foram realizados, então a gente tem um dado, né, depositado em bibliotecas de espectro, enormes, que você pode fazer um estudo em sílico aí, e aí depois usar... Exatamente. Né, você pode gerar hipótese desses dados. Exatamente, eu acho isso muito importante.
pode trabalhar com proteômica sem ter um espectrômetro de massas. Eu acho que os bancos públicos estão aí para isso, né? Fazer meta-análise, fazer uma série de análises importantes nesse sentido, né? Que complementam, sim, até para você escolher um marcador para estudar uma estrutura, para fazer um bloqueio em célula, para propor uma nova hipótese, uma droga, né? Acho isso importante também. Eu adorei essa pergunta do Diego aí, porque eu concordo. E eu acho que também segue esse lado, né? Que eu acho que a gente pode fazer tudo por espectrometria. Sim. O negócio é porque eu acho que é mudança de paradigma, né? Mas assim, exato. O anticorpo é muito menos específico e sensível do que a espectrometria, né? Com certeza, com certeza. Infelizmente, a gente tem esses dois pilares aí, né? A maioria, atualmente, né, digamos assim, as metodologias de validação tradicionais, baseadas em anticorpo, depende do que você falou, especificidade de anticorpo, né, a reação cruzada desses anticorpos, isso tudo depende disso, né? E mesmo os ensaios como Luminex, como aptâmeros, que utilizam amplificação por PCR depois, que já são utilizados há muito tempo, né, para sequenciamento de subtipo, para fazer aplótipo de compatibilidade de transplante, tudo, mesmo esses anticorpos têm suas questões, né? Então, acho que hoje em dia as estratégias, aí você tem kits, né? Pelo menos para a parte microbiológica, você tem utilizando MALDI, né? Não MALDI imaging especificamente, né? Mas algumas estratégias que você monta desenhos para proteômica target, que são muito interessantes. A grande diferença é que esse paradigma, qual proteína escolher para fazer o target, ainda é o problema, porque às vezes a escolha é errada, a escolha não foi baseada numa corte grande, não foi levada em consideração determinados critérios, então você até faz o target, mas esse target, no final, quando você vai validar no número grande de pacientes, ele lá em cima, lá no desenho, ele já começou errado, então ele não valida. Por mais lindo que seja o desenho, por mais específico, independente de anticorpo, o desenho vai gritar ali, vai ser importante aquela ideia, né? Então, a gente tem a ferramenta na mão, e é uma ferramenta poderosíssima, com certeza, eu acho que cada vez mais. Mas o desenho do estudo não tem como você não pensar nisso e não montar a corte certa, né? Às vezes você quer validar, mas tá, câncer, qual a amostra ideal? Qual o número amostral ideal para validar? Você tem que fazer um desenho de estudo, você tem que fazer uma conta estatística, não sabe fazer, junta com um clínico, um estatístico clínico, conversa com o médico, monta um grupo, qual é o meu target, tem que ser feito em quantas amostras, e assim por diante, né? O imaging é muito importante, eu diria, mais na mecanística, né, da questão, por exemplo, com tumores de mama, para você, estudos que determinam a margem segura para o cirurgião, na hora da cirurgia, retirar o tumor. Isso é essencial, né? A gente tem aí estudos com espectrometria de massas, né, da Lívia Eberle, enfim, interessantíssimos, que geraram aquela caneta, quantificando lipídios em tumores de cérebro, utilizando espectrometria de massa, né? Mas não é uma proposição de biomarcador, ali ela está analisando em loco a cirurgia, né? Ela não está qualificando o biomarcador, quantificando o biomarcador, ela está analisando o tecido, aí já entra uma outra aplicação ali, né? Acho sim que no caso de MALDI, eu não sei se entraria em validação, né? Mas, porque, assim, a imunohistoquímica, ela depende de tamanho, né? Eu acho que é uma associação com a imunohistoquímica. Eu diria que o MALDI, nesse sentido, ele entraria ainda na descoberta. Ele ajudaria muito você a identificar não só proteínas, mas perfil lipídico também nessas amostras, né? No caso, a mesma pergunta parecida com o do Luiz, né? Que eles estão, o Luiz lá da Bruker, fazendo essa pergunta aí para você. O Luiz está sempre presente aí, né? Obrigado, Luiz. E perguntando, né, se vocês fizeram algum estudo, né, de imagem por MS. Não. O lá da Bruker tem dados... Não, a gente chegou a colocar uma fonte de MALDI imaging no Synapt, esse do INCA, né, a gente tem, na verdade, ele tem as duas, mas, na verdade, como ele não veio com essa fonte, ele foi um acessório, essa incorporação e essa ionização nunca ficou boa, né? A gente não teve uma experiência boa. Eu acho que, talvez, eu não sei, né? Tem esses outros equipamentos que são híbridos, que tem tanto fonte MALDI como, né? Eu acho que é o da Bruker, o novo, enfim. Não sei quem já trabalhou com esses dois, que podem fazer as duas coisas, né? Porque, na verdade, não valeria, assim, pelo menos na época, não valeu a pena a gente fazer um investimento só em imaging, né? Apesar de que eu acho que para banco de tumores é uma aquisição excelente, né?
Com certeza. Fabinho, acho que por aqui Vamos lá. Acabou aqui. Sobrou um tempinho aí? Sobrou um tempinho. Não, são duas perguntas, Lu. Assim, novamente, parabéns pela apresentação. Acho que tem também uma grande plateia de interessados, né, espectadores na área de proteômica associada a biomarcador. Acho que foi extremamente esclarecedor, né? Mas assim, vendo os trabalhos, e claro, a gente que acompanha também a proteômica, a gente associa, por exemplo, também muita parte de análise a alguns tipos de variações da quantificação. Eu vi que você usou, né, muito quantificações do tipo label. Sim, né? Sim. Então, a minha pergunta é mais se você tem alguma... você pode comentar uma coisa sobre o uso de marcações na quantificação, se isso pode melhorar, né? E minha outra pergunta é sobre se você tem acompanhado agora a proteômica, uma certa união que está acontecendo, que tem trazido pelo menos alguns trabalhos muito interessantes, que é a união da proteômica com a genômica, gerando aí a proteogenômica, e pelo menos, se a gente pegar a CEL de 2019 para cá, a gente vê que tem todo tipo de câncer, e o título dele todos são proteogenômica. Exato. Né? Caracterizando e etc, etc. Então, eu queria que você pudesse tocar um pouquinho nesse assunto. Então, Fábio, concordo com você. Na verdade, a gente nunca teve a oportunidade de usar marcação isobárica, enfim, outro tipo de marcação. Eu diria o preço, que tem que melhorar o preço para o Brasil, para a gente conseguir usar de uma forma robusta, né? Para você fazer um estudo com, sei lá, 150, 200 amostras, eu acho que é inviável, né? Pelo menos com os financiamentos que a gente tem hoje em dia, é muito difícil, né? Tem uma aluna minha, a Nicole, né, que a gente está junto no projeto, enfim, está lá na Suécia fazendo isso, uma coisa que aqui no Brasil é impossível ela fazer, né, com câncer de pulmão. Mas eu acho que a questão é do preço, a questão da facilidade de utilização do label free, de você conseguir manipular menos, né? Eu acho que já foi o tempo de você dizer que quando você marca com marcação, você tem perda, né? Hoje em dia a gente vê que tem kits excelentes e tem processos de recovery e tal, e quantificação que não tem tanta perda assim, mas eu diria que o preço é um fator crítico para a gente ter decidido sempre usar label free, né? Infelizmente. Apesar de que acreditar que você pode ter resultados tão bons quanto com a marcação. Né? E a questão da proteogenômica eu acho essencial, né? Eu mostrei ele no último slide ali, várias proteínas que já tem, assim, que, na verdade, se você for procurar os polimorfismos, os RS que você tem de diferença, então, assim, há muita informação adicional, além do nível de expressão, você pode ver qual polimorfismo genético está relacionado àquele aumento daquela expressão, procurar sugestão de modificações pós-tradução de uma proteína, às vezes você já pode olhar no paciente, faz um sequenciamento de polimorfismo que induz para uma modificação pós-tradução, você já pode confirmar isso. Então, eu acho que a ideia é juntar a proteômica com esse poder do discovery, do target, né? E patologia e a parte genômica também, né? Então, ou seja, unir esforços aí de grupos que são bons numa coisa, na outra, uns às vezes mais em uma do que na outra, né? Então, eu acho que a união faz a força nesse sentido, né? E, na verdade, a gente não está qualificando o biomarcador por proteômica, a gente está qualificando o biomarcador, ponto. A técnica que a gente for utilizar, não importa, né? A ideia é você ter uma pergunta clara e conseguir utilizar aquela estratégia da melhor maneira. Se for a proteômica, ótimo. Se for a genômica, né, também. Se for os dois juntos, melhor ainda. Beleza. Vocês acham que o Fábio travou ali, né? Mas, Luciano, eu acho que é isso. Acho que você respondeu todo mundo. Tem mais alguma pergunta, Fábio? Ele voltou aí, não sei. Não, escutei bem. Eu acho que era isso que eu tinha. Obrigado. Então tá bom. Então agradecer mais uma vez, Luciano, pelo... Imagina, obrigada a vocês. Muito bom, e é isso aí. Obrigada a vocês. Adorei a experiência. Foi muito legal, viu? Muito bom. A gente se cuida, hein? Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão. Tchau.